A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Meu querido Senhor, minha querida Senhora, sejam todos bem-vindos a esta pregação. Esta pregação de hoje, nós vamos falar de algo muito sério. Depois de você ver, meus queridos amados irmãos e irmãs, trazer aqui os mandamentos nesse apostolado, nesse canal, os 10 mandamentos, pecados mortais, trazer os pecados capitais, os 7 pecados capitais, trazer os mandamentos da igreja, para você fazer uma reflexão nessa quaresma, pegar um caderno de 20 matérias, porque os teus pecados e os meus tem que ser um caderno de 20 matérias para poder escrever as listas, né, as folhas de pecado que nós temos. Nós achamos, né, que não temos pecados. É aí nós nos enganamos a Deus. Porque 1 de João, capítulo 1, versículo 8, diz: se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Se nós dissermos, imagina o verso 10, o que diz: se pensarmos em não ter pecado, já estamos pecando. Não é? A verdade não está em nós. Então, se nós pensamos em não ter pecado, meus irmãos, já estamos pecando. Se nós dissermos pior, já estamos pecando. Repare, as Sagradas Escrituras, nós vamos trabalhar hoje nessa pregação como curar os membros do nosso corpo que nos leva ao pecado. Nós vamos trabalhar hoje em algo extraordinário dentro dessa pregação. Já pegue sua Bíblia Sagrada, desde já aqui maravilhosamente agraciado por estas bênçãos inefáveis aqui na casa do Senhor. Que maravilha, né? Altar lindo do Senhor. Altar maravilhoso do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é santo. Então veja só, meus irmãos, nós vamos trabalhar vários membros do nosso corpo, não é? Para levá-los o que? A santidade. Porque é esses membros que nos levam aos desejos impuros, a cometer a atrocidade pecaminosa que afasta a unção do Espírito Santo de nós, como diz Sabedoria, capítulo 1, verso 4 e verso 5. Muito bem. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4. Enquanto você abre sua Bíblia em Provérbios, capítulo 4, a partir do versículo 20, vou fazer aqui uma pequena oração, para que a Virgem Maria passe na frente e interceda por nós. Pequena oração, em termos de curta, mas poderosa, porque é um míssil lançado no quinto dos infernos, no formigueiro dos quintos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Provérbios capítulo 4, versículo 20. Vamos começar a trabalhar o primeiro membro. Aqui, meus irmãos, mostra como trabalhar, como ter os nossos membros curados, que é esses membros, na realidade, que nos levam a pecar. Não é? Vamos lá. Verso 20 de Provérbios 4. Meu filho, ouve as minhas palavras, inclina teu ouvido aos meus discursos. Nós muitas das vezes ouvimos os pecados que vêm pelo escutar. Nós ouvimos o que não presta, nós ouvimos músicas mundanas, nós ouvimos a baixaria, nós ouvimos como nos ensinam a pecar, nos ensinam o que não presta. Então muitos pecados vêm pelo ouvido. O pecado que vem pelo ouvido. Então logo nós estamos vendo, meus queridos amados irmãos e irmãs, que há algo aqui que nós precisamos receber a cura. E de que maneira a Sagrada Escritura está dizendo que nós precisamos ter nossos ouvidos curados? O que eu e você andamos ouvindo? O que eu e você temos feito? Nós andamos buscando aprender a doutrina, aprender essa doutrina salvífica, como diz Tito, capítulo 1, verso 9, ou nós andamos ouvindo a falsos profetas? Nós andamos ouvindo a pastorzinhos, andamos ouvindo músicas cospinha, ouvindo coisas que não edificam, mas andamos ouvindo o que destrói, ouvindo o fulano falar mal do outro, do vizinho, as comadres. O que anda escutando desse provérbio teu ouvido?
Precisamos ter ouvido santo. E veja, aqui está a receita de termos os ouvidos santos. Veja só, meu filho, ouve as minhas palavras. Aqui está. As minhas palavras. Ouvir a palavra de Deus ensinada pela igreja. Ouvir a palavra de Deus quando o magistério nos ensina, doutrinalmente falando, a Bíblia Sagrada e a Sagrada Tradição que estão de mãos unidas. Quem vos ouve, a mim ouve. Essa palavra é a palavra pregada pela igreja. Dentro da Bíblia Sagrada, quando se refere palavra de Deus, está se falando da igreja, porque a igreja é a palavra de Deus. Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Jesus autorizou a igreja falar, ser a Bíblia, porque Jesus é a Bíblia encarnada. Então já não precisamos mais viver no regime da letra, porque a letra mata, diz São Paulo. Então Cristo é a nossa palavra encarnada. João 1,14, a palavra se encarnou. Mas precisamos ouvir ao magistério, a igreja falar, interpretar a Sagrada Escritura, sim. E também a Sagrada Tradição que os santos padres nos ensinam, né? Que nos enriquece a nossa fé. Então o modo de curar os meus e os teus ouvidos é: meu filho, escuta as minhas palavras. Eu deixo o Vitor aberto aqui. De vez em quando entra um zangão. E eu já deixo aqui um pano. Pá! O zangão caiu ali. Muito bem. Voltemos a pregar o foco da pregação. Então, quando Jesus autoriza a igreja a falar, então o que a igreja interpreta, o que a igreja diz que é regra de fé, é aquilo que temos que viver. É aquilo que temos que viver. Isso é estar na verdadeira profecia. Isso é estar contrito com Cristo, unido ao Senhor. Veja, olha só, inclina teu ouvido aos meus discursos. Veja que começa com palavras. Veja que palavras está no plural. Porque palavras, não aparece aqui palavra no singular, como fosse apenas a Bíblia, aparece palavras. Quer dizer, a Sagrada Tradição escrita, a Bíblia Sagrada, que os teus ouvidos têm que escutar, pregado pela Igreja de Cristo, e a palavra oral, a tradição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, São Paulo diz o quê? Guardai as tradições que de nós recebestes, seja por escrito, seja oral. Então, a palavra oral e a palavra escrita, elas são indissolúveis. Não é? É um casamento que não se acaba. Então, nós temos que ouvir essa palavra porque ela vai nos sanar, vai curar os meus e os teus ouvidos. Vai tirar os nossos ouvidos do mal. Os nossos ouvidos, muitas das vezes, ficam escutando, não é? E nós vemos em Gênesis capítulo 3, que Eva, ao dialogar com o mentiroso, aquilo que entrou nos seus ouvidos, ela tornou-se mentirosa. Porque quando o diabo diz para Eva: é verdade que Deus disse, não comerás do fruto da árvore da vida? No momento que Eva respaldou, no momento que Eva respondeu para ele, ela já começou a mentir. Porque ela diz: sim, é verdade. Deus disse, não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia que dele tocar, é mentira. Deus não disse tocar, Deus disse comer. Mas só em ela dialogar o que vem pelos seus ouvidos, quando a mentira de Satanás, que é autor, João 8, 48, autor, fundador, criador da mentira, entrou nos ouvidos, a voz dele entrou nos ouvidos de Eva, Eva já começou a mentir. Então, quando você dialoga com mentiroso, quando você dialoga com pessoas de língua má, nenhuma palavra má sai de vossa boca, os teus ouvidos, o que entra no teu ouvido vai para o teu coração. Você começa a chamar palavrões, porque você convive com um povo que só chama palavrões, você vai se adaptando, porque teu ouvido vai ouvindo, teu coração vai se enchendo e a boca só fala daquele que o coração está cheio. Então o teu coração vai se enchendo daquilo que você anda escutando, que não presta. Veja o que Isaías diz no capítulo 6, no seu testemunho. Quando Deus chama Isaías para o ministério profético, Isaías diz: não, Senhor, não posso. Convivo com o povo de lábios impuros.
Veja o que Isaías responde para Deus: eu não posso, Senhor, levar essa mensagem, isso é muito grande para mim, porque eu convivo com um povo de lábios impuros. O que Isaías tem escutado tem alimentado seu coração. Do mesmo jeito, Jefté, que aprendeu e ouviu quantas das vezes as pregações na terra de Moab, onde dizia sacrificar os humanos ao deus Moloque. E assim ele sacrificou sua filha quando teve que converter-se a Deus, sacrificou sua filha em ritos pagãos dos moabitas. E assim, meus irmãos, nós também, o que nós andamos escutando, o coração está cheio, a boca só fala do que o coração está cheio. E olha que Jesus disse no capítulo 7 de Marcos, né? Ali a partir dos versículos 18, mais ou menos, por ali, só pegar. Versículo 19 ao versículo 22. Não é o que entra no homem que mancha, é o que sai. Porque o que sai do homem sai do seu coração. Adultério, homicídio, mentiras. Veja. Por quê? Porque entrou pelo escutar. Escutou maus conselhos. Escutou e adaptou-se também e faz hoje a mesma coisa, porque escutou muitas das vezes falar mal dos outros. Eu não digo aqui em termos da doutrina protestante não, tá? Às vezes quando eu trago aqui falar mal dos outros, as pessoas dizem, ó, ele vai meter no cacete dos protestantes. Na doutrina protestante. Nas falsas doutrinas, como Cristo meteu, como Paulo meteu, e como hoje nós, os apologistas do tempo atual, temos que defender a igreja de Cristo. A terra abriu a boca para defender a igreja de Cristo. Apocalipse capítulo 12, verso 17. 16, 17. Então, como curar os meus ouvidos? Inclinando eles para as coisas do Senhor. Olha o que diz o livro do Eclesiástico. Vamos pegar aqui o livro do Eclesiástico. Porque o ouvido, muitas das vezes, ele aguça e ele transtorna os nossos pensamentos. Aí pelos ouvidos entra o quê? Depressão. Porque já faz com aquele com que escuta. Com os olhos. Então um membro vai ligando ao outro. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 6, verso 37. Concentra o teu pensamento nos preceitos de Deus. Se assíduo à meditação dos seus mandamentos. Ele próprio te dará um coração novo. E a sabedoria que desejas te será concedida. Deixa só. Se assíduo à meditação dos seus mandamentos. Eu trouxe nesse canal aqui. Para você meditar nos mandamentos de Deus. Para fazer uma boa confissão, um exame de consciência dos pecados, dos 10 mandamentos, dos sete pecados capitais, dos mandamentos da igreja, para você se confessar. Mas veja as visualizações, nem visualização tem, poucas. Não se interessam para reparar os seus pecados. São santos demais ou então não estão nem aí para fazer penitência. Veja como os católicos de hoje, não todos, mas posso dizer com garantia hoje, a maioria são aprotestantados. Você já viu o protestante fazendo reparação pelo seu pecado? Não. Perverteu-se a heresia protestante, aceita, já é santo. Tem essa no protestantismo. Eu digo que eu já fui de lá, eu vim, conheço por dentro e por fora. Então, meus irmãos, vejam o que diz a Sagrada Escritura. Para nós termos os nossos ouvidos curados, é necessário ouvir palavras que edifica, que transforma. É ouvindo que o nosso coração se enche do amor de Deus. Olha só, versículo 21. Aliás, no versículo 21. Depois que nós temos o ouvido curado, vamos para os olhos, olha. Que eles não se afastem dos teus olhos. Veja que uma liga a outra. Então que as palavras de Deus estejam nos teus ouvidos para ouvir. Então, São Tiago diz que mais sábio é o que escuta do que o que fala.
para aprender a doutrina, para aprender as regras doutrinárias da fé. Sobretudo quando a Santa Mãe Igreja ensina. E eles estejam o quê? 21. Que eles não se afastem dos teus olhos. O que é que os nossos olhos andam vendo? Os nossos olhos andam mergulhados na Sagrada Escritura. Os nossos olhos andam olhando o caminho da santidade. Os nossos olhos andam lutando pelo que é bom. Ou nós temos olhos altivos para olhar o que não presta? Pornografia, mulheres sensuais, que é o que tem hoje, não é? O que destrói a alma, o que destrói, não é? O reino de Deus em nós. O que é que os nossos olhos andam vendo? Hoje os olhos, posso assim usar, ele peca mais do que os ouvidos. Porque a Bíblia Sagrada vem nos mostrar que são muitos os pecados pelos olhos. Os olhos pode chegar um homem, sem nunca ter tocado numa mulher, a adulterar. Isso mesmo. Mateus 7, aliás, Mateus 5. Mateus 5, 32. Perdão. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher casada, já adulterou com ela no seu coração. Mateus 5, 28. Lançar um olhar. Os nossos olhos chegam a ser pior do que os ouvidos, porque ele pode adulterar sem nunca ter tocado numa mulher. Se você cobiça, deseja uma mulher casada, você que é solteiro, você já adulterou com ela no seu coração. Ou você que é casado por uma mocinha solteira, rapaz, tanto rapaz como mulher, cobiçou, adulterou. É o que Jesus está dizendo. Por isso o mandamento não adulterar foi revestido como não pecar contra a castidade, porque o sujeito pode adulterar sem nunca ter tocado na mulher. Os nossos olhos precisam ser sanados. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: Deus fala pelo autor sagrado que eles, os ensinamentos da igreja, o que edifica, não se afaste dos teus olhos. Olhos sanados. Onde estão os meus olhos permeando? Meus olhos estão salteando, estão se alimentando das sagradas escrituras, está enxergando o sobrenatural, está olhando com perfeição a profecia, está olhando o que viveram os santos padres, o que trilharam, o que fizeram, está olhando para o sagrado. Ou é o contrário disso? Lembremos o que Jesus diz: se teu olho te leva a pecar, arranca-o e lança fora. É melhor tu entrar na eternidade só com um olho do que com os dois para o inferno. Então nós sabemos que dos nossos membros que nos levam ao pecado, nós sabemos que os olhos e a língua chega a ser um dos piores membros do corpo humano. Porque os olhos e a língua chega a ser pior do que os olhos. Porque por causa da língua existem as guerras. Por causa da língua existe o incêndio da floresta. Ela é inflamada. Em nenhum canto na Bíblia Sagrada você vai encontrar outro membro do corpo inflamado pelo inferno. Mas São Tiago diz que a língua, o menor entre os membros do nosso corpo, ele é inflamado pelo inferno. Mas Jesus disse também sobre o olho e sobre o braço. Que sobre o olho e sobre o braço, arranca o olho e joga fora. É teu braço que leva a pecar. Arranca ele e joga fora. É melhor entrar na eternidade só com o braço do que ir com os dois para o inferno. Veja que a Sagrada Escritura nos ensina a santificar nossos membros. Eu vou arrancar com a faca e jogar fora, não quer dizer coloca teus olhos no sagrado, tira teus olhos daquilo que é nudez, tira teus olhos daquilo que está destruindo a tua alma, que está te levando ao vício, e coloca ele no sagrado. Saiba, aprenda o caminho da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. 12 de Hebreus, versículo 14. Que eles não se afastem dos teus olhos. Continua o versículo: conserva no íntimo do teu coração, coração curado. Se os teus ouvidos escutam o que é santo,
as palavras de Deus, interpretada para edificar a tua alma, que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna, ensinado pela igreja. Os sacramentos, vivendo os sacramentos, quem não renascer da água do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso que a criança já tem que renascer na água, ou seja, ser batizada assim que nasce, para que o reino de Deus seja colocado dentro dela, receba o dom do Espírito Santo, para que ela já seja de Deus. Assim, meus irmãos, com os ouvidos curados e os olhos sanados, teu coração vai ser são. Porque Jesus disse, é o que sai do coração. Vimos Marcos 7, a partir do versículo 19. Porque sai do coração do homem. Lucas diz, a boca só fala daquele coração está cheio. Então o que você fala, meu irmão, a tua linguagem, minha irmã, é daquilo que está no teu coração. A linguagem de fulano é indecente, é uma indecência total. Só fala o que não presta. Você não encontra quando vai para a missa, quando vai, por exemplo, no nosso santuário, você não encontra uma rodinha ali falando de Jesus, falando de evangelização, falando de missão, mas você encontra falando dos outros, você encontra falando da roça, se choveu, se não choveu, se choveu, fala que a chuva está alagando, é chuva demais, se não está chovendo, reclama porque a lavoura está morrendo. Veja, o que a língua é capaz. Mas se o teu ouvido é são e teus olhos, teu coração está curado, porque está dizendo a palavra. Porque se você conservar todos os ensinamentos que a igreja dá no teu coração e vivê-los, o teu coração é o quê? Curado. Olha, se você sana, através de tudo isso, teus ouvidos, teus olhos, e tu guardas no teu coração, veja as promessas. 22. Pois são vida. Aí está. Homens, mulheres dos ouvidos curados, dos olhos sanados, teu coração é são, teu coração é vida. Olha o que é a promessa, pois são vida para aqueles que os encontram. Quem é dessa maneira é vida, recebe a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem come da minha carne bebe meu sangue, se não comeres a carne do filho do homem e beber do seu sangue, não tereis a vida verdadeira. Então, através de tudo isso, sanado, porque você segue realmente o que ensina a Santa Mãe Igreja, então você é um homem eucaristizado, uma mulher eucaristizada, você tem a vida verdadeira dentro de você. João 6,53. Você conserva tudo isso no teu coração. Vive e ensina, testemunha para os outros, para que eles possam viver o que você vive. Aleluia. Se você faz isso, você encontrou a vida, versículo 22. Porque é vida para aqueles que os encontram e saúde para o teu corpo. Até o teu corpo vai ser sanado. Duas promessas, vida eterna e cura física. No versículo 22, olha que benção. Versículo 23, vai continuar te aconselhando. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas. Porque dele brotam todas as fontes da vida. Precisa ter cuidado. Logo, se o meu ouvido, o que entra aqui edifica, o que eu olho edifica, eu vou ter um coração são. E se eu tenho um coração são que guarda todos esses ensinamentos, eu tenho vida, eu tenho um corpo sanado, e o que é que eu tenho também? Vai começar a brotar o testemunho. Vai começar a brotar as graças. Vai começar a fluir. Todo ramo que dá fruto em mim, o Pai poda para que dê mais. João capítulo 15. Então nós sabemos que do coração brota a vida, mas brota também o mal para aqueles que deixam os seus membros no mal. No caso dos ouvidos, dos olhos, língua. Não é? Porque aí 7, 20 e 22 nós vimos de Marcos, vai sair o quê? Vai sair adultério, vai sair cobiça, vai sair idolatria, vai sair feitiçaria, vai sair seitas, vai sair o que destrói, não o que constrói. Agora, nós falávamos da língua. Versículo 24. Preserva a tua boca da malignidade, longe dos teus lábios a falsidade. E é um dos mandamentos. Não levantarás falso testemunho. Não mintam. A Sagrada Escritura diz que, no capítulo 22, verso 15 de Apocalipse,
Ficarão fora da cidade celestial, da Jerusalém celestial, da vida eterna, todos os mentirosos. Também no capítulo 21, versículo 8 de Apocalipse, parte B, diz que todos os mentirosos serão lançados no lago de fogo. O que é que tua boca anda falando? É hora de santificá-la. Então, santificando os ouvidos, os olhos, agora vamos para a boca. São Tiago disse, repito, vamos pegar São Tiago. São Tiago 3,6. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros, contamina todo o corpo e, sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso de nossa vida. Ela contamina todo o corpo. Eu dizia sobre o ouvido, sobre os olhos, que a língua é o pior dos membros que está no nosso corpo. Ela incendeia uma floresta inteira. Ela põe a destruir o nosso corpo. O livro do Eclesiastes vem dizer também que a língua matou mais do que a espada. Não é? Através da língua vem a inimizade, as brigas, as contendas, as guerras. Ah, fulano de tal, ditador de tal país, declarou guerra a outro. Tudo vem pela língua. A língua é um dos nossos membros mais difícil de domá-la. Nenhuma palavra má saia de vossa boca, mas a que for útil para edificar, diz São Paulo. Mas parece que a nossa boca anda se enchendo do que não presta. Bem-aventurados os mudos, que não falam, não têm pecado de língua. Não responderão por pecados da língua e nem dos ouvidos. Mas eu e você falamos, eu e você escutamos. É preciso que nós precisamos adestrá-la. A língua não podemos domá-la, mas podemos adestrá-la como os adestradores fazem com os cães, que se tornam sábios. Né? Até em Olimpíadas, em jogos, os cães adestrados. Então nós temos que também aprender a adestrar, colocar. Provérbios diz que é necessário colocar um cabresto na língua para poder domá-la. Nós precisamos que a nossa língua seja santa, como a de Santo Antônio foi, tão santa que está intacta até hoje. Não virou pó. Língua intacta de Santo Antônio, de tanto que proclamou e viveu o reino de Deus e ensinou a palavra de Deus aqui na terra. Precisamos, meus irmãos e irmãs, ter línguas santas. Ela pode nos colocar no inferno. Foi o que São Tiago disse. Capítulo 3, verso 7. Ela contamina o nosso corpo. Quer dizer que ela condena, nos condena. Ela tanto condena o corpo e a alma ao inferno. Então vamos santificá-la. Outra vez, 24. Preserva tua boca da malignidade. Longe de teus lábios a falsidade. Quanto hoje, meus irmãos, até as pessoas... Olha, eu sei quando as pessoas mentem. Em alguns casos, eu sei quando as pessoas mentem para mim. Em alguns casos. Não em todos, mas em alguns casos. Por exemplo, eu pergunto tal coisa se fizeram. Às vezes a pessoa diz, eu fiz. Eu sei que está mentindo. Sem ter feito. Algumas... Eu falo para elas, olha, você viu tal coisa? Vi. Então, você me dê um resumo de tudo isso. Aí a pessoa diz, na realidade ainda não vi tudo, vou ver. Diz que viu, depois diz que não viu. Então, nós precisamos ter uma língua santa, porque às vezes nós adestramos ela a mentir, talvez nas pequenas coisas que ela está tão adestrada que para a nossa consciência já não é mais pecado, já não é mentira. Aquela mentira se tornou uma verdade. Nós tornamos ela uma verdade, mas na realidade ela é mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará da mentira. Satanás é pai da mentira.
Então, quando nossos ouvidos escutam a mentira, por exemplo, que ensina falsas heresias, o protestantismo, o espiritismo, religiões pagãs, religiões, pessoas que não são, que é tido em nada pela igreja, a nossa boca começa a falar também essas coisas. Quando nós vamos deparar com a doutrina verdadeira, vemos que aquilo é mentira. Por exemplo, o que ensina sobre o anticristo, o protestantismo, é mentiroso. O que ensina o protestantismo sobre grande tribulação é mentiroso. Então tudo isso é mentiroso. Mas nós vamos escutando isso aí, nós vamos alimentando, colocando, guardando isso no armário, né, do nosso coração. Então nós precisamos desfazer disso que não presta, disso que não é verdade. Isso é mentiroso. É realmente isso que ensina a igreja? Não. Então é mentiroso. Olha o que diz o versículo 25. Que teus olhos vejam sempre de frente. Quem põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Tem que olhar em frente. O arado é a igreja. Que nos ensina a viver o evangelho vivo de Cristo. A sermos o evangelho vivo de Cristo. Não a viver, a sermos o evangelho vivo de Cristo. A igreja não ensina a viver o evangelho. A igreja te ensina a você ser o evangelho vivo de Cristo no meio dessa sociedade pagã. Neopagã. Que os teus olhos vejam sempre de frente. E que tua vista perceba o que está diante de ti. Aqui está diante de ti. Eu pus diante de 28 de Deuteronômio. Eu pus diante de ti o caminho com a bênção. À tua direita. E à tua esquerda o caminho com a maldição. Qual dos dois quereis servir? O da bênção ou da maldição? Versículo 26. Examina os caminhos por onde coloca os pés. Os pés precisam ser curados. Nós vimos os olhos, nós vimos nós vimos os ouvidos, os olhos, a boca, o coração. Agora, os pés. Os teus pés andam o quê? O Salmo 119, verso 105 diz: tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, luz em meu caminho. Você tem se deixado guiar pela palavra na verdadeira interpretação? No espírito profético, que é a verdadeira interpretação da igreja? Ou tem deixado guiar por uma palavra ensinada por heresias? Está na escuridão. Andando sem rumo e sem direção. Porque você está andando na contramão, você não está indo para o céu. Você está se perdendo no que ensina as heresias denominadas cristãs e não são. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Retira teu pé do mal. Saia disso e viva a profecia. Viva o que é certo. Viva o que ensina a Santa Mãe Igreja, una, santa, católica, apostólica, como Paulo ensina, vós que estáis em Roma sois santos. Em Romanos 1:7 e o 8, a fé da igreja romana será espalhada universalmente. E eu e você temos que espalhar, testemunhar essa fé, ensinar sobre essa fé. Para que os outros vivam o espírito da profecia. Nós vimos aqui que os nossos pés que andam para o mal precisam andar agora no caminho certo, olhando sempre de frente. Não olhar para o lado. Porque do lado o lobo está chamando, vem para cá que aqui tem cura, aqui tem restauração financeira, tem tudo. Não, é de frente. Jesus está à frente, não está dos lados. Está de frente. Faz 2000 anos. Então eu devo viver sempre o que está à minha frente. Não o que está do lado. Porque o que está do lado é o diabo apenas impedindo de eu andar no verdadeiro caminho, de eu trilhar o verdadeiro caminho. Nesse caminho você pode sofrer topadas, espinhadas, e aí você vai escutar a voz do lobo, vem para cá que aqui tem cura, você vai para lá. O que é espinhadas? Você pode nesse caminho que é essa vida, vivendo até o céu. Você é acometido de uma enfermidade, vai lá para a seita que ali tem cura, ali tem tudo, vai para lá. Centro da Igreja de Cristo tem tudo, mas vai lá escutar a voz do lobo do lado. Acolá do outro lado estão batendo um tambor, acolá na esquina, um centro espírita, uma cirurgia espírita. Não, olhemos de frente. Perdão, olhemos de frente o que